Bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer a nossa videoaula sobre micro-organismos e indicadores em alimentos. Vou começar a projetar os slides para vocês. Os micro-organismos e indicadores, eles têm o objetivo de serem usados para refletir a qualidade microbiológica dos alimentos. Então, quando detectado nos alimentos, esses micro-organismos podem indicar qual é a qualidade microbiológica. Eles ajudam a indicar a vida de prateleira, se existe ou não a presença de patógenos e a avaliação da sanificação. Vale lembrar aqui sobre o círculo de Skinner, tá? Essa foto, pessoal, eu peguei do Google. Então, vale lembrar que a higienização é um processo feito por duas etapas, tá? Sanitização e a limpeza. Então, a higienização é um processo feito pela sanitização e pela limpeza. A limpeza, ela tem o objetivo de eliminar as sujidades orgânicas visíveis ao olho nu, e a sanitização, ela tem o objetivo de eliminar a quantidade microbiana, reduzir a quantidade microbiana. Tudo bem? Para isso, nós precisamos ter um produto químico, uma temperatura desse produto que a gente vai estar usando, da água que a gente vai usar para diluir, um tempo de contato desse produto químico com os alimentos ou com os utensílios na fábrica e normalmente uma ação mecânica. Então, primeiramente, o processo de higienização, ele começa com a parte de limpeza, tá? Porque eu não posso colocar o produto químico sem fazer essa higiene, essa limpeza. Eu não posso fazer a etapa de sanitização sem fazer a limpeza. Então, eu vou usar um detergente junto com um abrasivo. Às vezes você usa uma pressão, a pressão já faz uma força, né? Então, ela é considerada um abrasivo. A partir do momento que você conseguiu eliminar essa sujeira, esses resíduos orgânicos, então a gente passa para a segunda etapa da higienização, que é o processo de sanitização. A sanitização, ela usa um reagente químico normalmente, tá? Hipoclorito de sódio, quaternário de amônia. Ele é diluído e ela vai ficar um tempo com o alimento ou com os utensílios, ou com os equipamentos, tá? Com as partes desmontáveis dos equipamentos. Então, o que acontece? Quando você dilui, o tempo de contato ele vai depender do produto químico, da concentração indicada pelo fabricante, da temperatura dessa água. Então, se eu tenho uma água em uma temperatura quente, 60 graus, por exemplo, eu posso deixar o meu produto em contato com o sanitizante, como mostra a figura, um tempo de 8 minutos. Só que se eu vou diminuir um pouco a temperatura da minha água, vai estar em torno de 55 graus de diluição. O produto químico, ao invés de 1 grama, eu vou usar 1,5 kg, 1,5 gramas por litro, por exemplo, não quilo, né? 1,5 gramas por litro, o tempo continuou o mesmo, porque eu diminuí a temperatura. Para não aumentar o tempo de contato, eu aumentei a quantidade do meu constituinte químico. Agora, se eu aumento muito a quantidade do constituinte químico, por exemplo, eu coloco 4 gramas por litro, tá? Eu diminuo a temperatura para 50, eu também consigo diminuir o tempo de contato, 4 minutos, porque eu mais do que dobrei essa quantidade. Então, neste momento em que a gente vai fazer higienização, sanitização, nós temos que lembrar do binômio tempo-temperatura. Quanto maior a temperatura de contato do meu reagente químico, da minha água, maior a concentração do produto químico, né? Menor o tempo de contato com o alimento ou utensílio que está sendo higienizado para eliminação microbiana. Então, isso é sempre válido lembrar.
Os micro-organismos indicadores são grupos ou espécies de micro-organismos cuja presença pode indicar contaminação. Então, pode indicar contaminação de origem fecal, possível presença de um patógeno ou de suas toxinas, deterioração potencial dos alimentos, falhas no processamento, produção, armazenamento, que poderiam afetar adversamente a qualidade sanitária ou a vida de prateleira. Então, falhas, neste momento, falhas nas boas práticas de fabricação, quando eu estou falando em produção de alimentos. Para ser considerado um micro-organismo indicador, para avaliar a qualidade, ele tem que ter as seguintes características: ser detectável em todos os alimentos, estar presente e ser detectável em todos os alimentos. A concentração e o crescimento devem ter uma correlação inversamente proporcional à qualidade do produto. Deve ser facilmente detectável, quantificado e claramente distinguido de outros micro-organismos. Então, em laboratório, eu tenho que ter uma facilidade de identificar e de quantificar esse meu micro-organismo e distinguir ele. Tenho meios próprios para distinguir de outros micro-organismos. Deve ser quantificado em um curto período de tempo e o crescimento não deve ser afetado por outros micro-organismos da microbiota do alimento, tá? A maioria dos indicadores confiáveis de qualidade tende a ser um produto específico, ou seja, tem um produto e ela produz especificamente uma certa característica naquele alimento. A Acetobacter, por exemplo, cresce na cidra fresca. As bactérias ácido-láticas crescem em produtos cervejas e vinhos. As leveduras em sucos de frutas concentrados. As pseudomonas putefráceis e na manteiga. Lactococcus lácticos crescem no leite cru refrigerado. Os clostrídeos, queijo duro e os bacilos em massa de pão. E, além disso, os micro-organismos indicadores, eles produzem produtos do metabólito dos micro-organismos que podem também ser utilizados para predizer a qualidade biológica, tá? Porque você pode fazer a detecção do micro-organismo indicador do alimento ou a detecção do produto que aquele micro-organismo produz. Então, as duas características, tanto o micro-organismo quanto o seu metabólito produzido quando ele cresce, né, no alimento, podem ser usados como indicador de qualidade do alimento. O ácido lático é produzido quando as bactérias lácteas crescem nos vegetais enlatados. O etanol é produzido quando se tem o crescimento dos micro-organismos no suco de maçã, peixes e seus derivados. Os ácidos graxos voláteis, eles são detectados quando os micro-organismos crescem na manteiga e na nata, tá? A cadaverina e a putrescina, elas são detectadas quando se tem, que são cheiros desagradáveis, quando se tem carne embalada a vácuo. Diacetil, ele pode ser encontrado no suco concentrado congelado, crescimento de bactérias também, tá? E a histamina no atum enlatado. Então, quando o micro-organismo se desenvolve, ele pode produzir o seu metabólito e o seu metabólito pode indicar uma falta de higiene. Muitos desses metabólitos causam aroma desagradável nos alimentos. Para indicar, como indicador de segurança dos alimentos, os micro-organismos indicadores devem ser de fácil e de rápida detecção, ser facilmente distinguido dos outros micro-organismos que podem vir a desenvolver no alimento, sempre estar presente quando o patógeno de interesse estiver, possuir necessidade e taxa de crescimento equivalentes com a do patógeno, ter taxa de morte ao menos paralela ao do patógeno de interesse, de preferência, sobreviver um pouco mais que o patógeno, tá? Então, como o gráfico indica, o micro-organismo indicador, ele tem que crescer, ter uma taxa de crescimento paralela em relação ao patógeno. A relação ideal entre o micro-organismo indicador e seu patógeno, tá? Eles têm que crescer juntos. O indicador deve apresentar número maior do que o patógeno enquanto estiver crescendo presente no alimento.
Alguns critérios adicionais com o tempo foram adicionados para que os micro-organismos indicadores pudessem ser utilizados nos alimentos. Aqueles que são considerados indicadores de origem fecal. Bactéria selecionada deve demonstrar especificamente, crescer especificamente, por exemplo, como uma Escherichia coli, ocorrer apenas em ambientes intestinais. Os indicadores de origem fecal devem ocorrer em altas concentrações nas fezes e devem poder estar encontrados em altas diluições. Apresentam alta resistência aos ambientes extraentérico e a detecção é relativamente rápida e fácil, mesmo quando presente em quantidades baixas. Então, no coliformes, hoje a gente sabe que a gente tem uma grande quantidade de coliformes, tá? E eles estão na família das enterobacteriáceas. Os mais comuns e conhecidos são Citrobacter, Enterobacter, Escherichia e a Klebsiella. Eles são bacilos gram-negativos, não esporulados e fermentam a lactose produzindo ácido e gás a 35 e 37 graus em torno de 48 horas. Os coliformes totais, eles englobam a Enterobacteriáceas, a Citrobacter e a Klebsiella. E eles não podem ser usados como indicador de contaminação, de qualidade do alimento, porque eles também estão presentes no solo. Então não significa que, lembra que nos slides passados nós falamos que eles têm que ser de origem fecal. Então esses micro-organismos, eles não são apenas indicativos de origem fecal, eles estão presentes no solo. Por isso que dentro dos grupos do coliformes, aqueles utilizados como indicadores é a Escherichia coli, tá? Que hoje ela é conhecida como coliformes termotolerantes. Nós temos alguns outros micro-organismos que são termotolerantes dentro da linha dos coliformes e por isso a análise de E. coli ela é específica para detectar coliformes Escherichia coli. Os termotolerantes, eles estão no hábito primário do trato intestinal dos homens e dos animais. Eles crescem não a 36, mas em torno de 44 a 45 graus por 48 horas, tá? O mais conhecido e usado como indicador de contaminação fecal é a Escherichia coli, porque é ele que está no trato intestinal dos homens e não no solo. E os vegetais frescos é o único indicador válido, é a E. coli. Por quê? Porque nos vegetais frescos nós temos os outros micro-organismos que crescem no solo. Então, para ser considerado micro-organismo indicador nos vegetais frescos, eu preciso ter o crescimento da Escherichia coli, tá? E vale lembrar, pessoal, já que nós estamos falando aqui em micro-organismos de vegetais e solo, que não se consegue eliminar 100% dos micro-organismos de um alimento. A gente tem uma quantidade aceitável que não faz mal para o ser humano, tá? E tanto é que a legislação, ela permite, ela dá os níveis aceitáveis de micro-organismos que podem ter, que é saudável ao ser humano, justamente porque os micro-organismos, eles estão em todos os lugares. Eles são de essencial natureza para a vida humana, tá? Então, eles estão no solo, eles estão na gente, eles estão em todos os lugares e nós precisamos dele, nós vivemos junto com eles, tudo bem? Então, não se elimina 100%, você tem que manter o alimento em um estado microbiológico aceitável e saudável a ser humano. Quando eu falo em tecnologia de alimentos, não é que você tem que tratar e ter zero de micro-organismos. Não, você tem que ter a quantidade mínima que aceitável naquele alimento que não vai fazer mal ao ser humano. Tudo bem? Então, se está no solo, ele não pode ser indicado, não pode ser considerado um micro-organismo indicador justamente porque ele é natural. Agora, a Escherichia coli não. Ela pode ser usada como indicador nos vegetais, por quê? Porque ela é do trato intestinal. Então, se eu tenho um vegetal que ele foi para uma indústria e eu detecto altas concentrações de E. coli, lembrem que o micro-organismo tem que ter em maior quantidade que o patógeno. Eu tenho altas concentrações de E. coli,
o que vai acontecer? Alguma coisa durante o processamento, durante o processo industrial daquele vegetal, até chegar no consumidor, aconteceu errado, boas qualidades não foram seguidas. Por isso, tem-se o problema de indicação, tá? Então, lembre, a tecnologia ela não está aí para eliminar 100% dos micro-organismos, mas para manter os alimentos em uma quantidade aceitável que não vá fazer mal para o consumidor. A eliminação total é praticamente impossível. Duas questões quando se tratam em tecnologia, em micro-organismos, elas devem ser respondidas sob condições apropriadas de manuseio, da colheita ao consumidor e pelo uso das boas práticas e do APPCC. Qual o número mais baixo de coliformes possível a ser mantido? Aquele número, tá, que não vai fazer mal ao consumidor. Quais os níveis de coliformes e E. coli que indicam que o produto tornou-se arriscado? Para isso, existe uma legislação que nos dá um padrão, tá? É permitido até 100 gramas quando o produto é sólido ou 100 ml quando o produto é líquido e isso vai alterando. Tanto é que a gente teve uma alteração da RDC que fala sobre micro-organismos nos alimentos o ano passado. Tudo bem? Isso é sempre estudado e isso é sempre avaliado e atualizado pela vigilância sanitária. Os alimentos processados, a presença de E. coli ou Enterobacteriácea vai indicar que um processamento inadequado ou recontaminação pós-processamento. Você processou, tá tudo certo, só que você teve que manipular pós-tratamento térmico e aí você teve uma recontaminação. É uma manipulação sem cuidados higiênicos, equipamento sujo, manipulador inadequadamente higienizado, com problemas de higienização de mão, tudo isso pode levar a uma recontaminação pós-processamento. Proliferação microbiana, que poderia permitir a multiplicação de micro-organismos patogênicos. Então, o que a E. coli e a Enterobacteriácea indica? Essas duas características, tudo bem? Enterococos, existem mais de 22 espécies, eles são outra linha de micro-organismos indicadores, são gram-positivos, de origem fecal, tá? Com algumas restrições. São encontrados em ambientes diferentes do trato intestinal, plantas, insetos, animais e no solo, porque nós temos ali, claro, origem fecal de outros, inclusive do homem, mas de outros animais. Número elevado indica práticas sanitárias inadequadas. São não patogênicos, são aeróbios microaerófilos, ou seja, tem potencial oxirredução baixo. Os heterococos incluem os antigos streptococos, que hoje são considerados enterococos, e então são duas espécies, tá? Enterococcus faecalis e Enterococcus faecio. A relação com a qualidade dos alimentos congelados. Então, em estudos, o que se detectou? Que os enterococos sobrevivem melhor e por mais tempo em alimentos congelados. Ele é usado desde 1950, é sugerido a sua determinação para contaminação fecal em alimentos, tá? Os enterococos. E ele, no caso de alimentos congelados, sobrevive melhor do que os coliformes. Então, pode-se ver que a relação antes do congelamento, tem-se o maior número de coliformes. Após o congelamento e a estocagem, tem-se o maior número de enterococos. Por isso, por eles também serem de origem fecal, só que não do intestino humano, do trato gastrointestinal, mas de insetos, animais, plantas, eles também são usados como contaminação, tá? Os alimentos congelados enterococos foram encontrados em maior número após o congelamento. Os indicadores, os indicadores gerais de contaminação nos alimentos. Então, quando eles estão presentes em números elevados, podem causar deterioração e ou redução da vida de prateleira, tá? Então, você pode ter alteração de cor, sabor, aroma, porque esses micro-organismos, eles vão causar essas alterações nos alimentos, automaticamente reduz a vida de prateleira. Quais são esses micro-organismos que podem ainda ser utilizados?
contagem padrão de micro-organismos mesófilos, aeróbios, estritos e facultativo, contagem padrão de micro-organismos psicotróficos, aeróbios, estritos e facultativo, contagem padrão de micro-organismos termófilos, aeróbios, estritos e facultativo, contagem de bolores e leveduras. Então, você ainda, indicação geral de contaminação, você ainda pode estar fazendo, além dos coliformes, tá? E dos enterococos, que são os mais comuns, os mesófilos, psicotróficos, termófilos e os bolores e as leveduras. Os micro-organismos mesófilos é empregado para indicar a qualidade sanitária, desde que a contagem elevada desse grupo de bactérias nos alimentos não perecíveis indica matéria-prima contaminada ou processamento insatisfatório. Em alimentos perecíveis, indica abuso durante o armazenamento em relação ao binômio tempo-temperatura, tá? Então, assim, a gente tem uma falta de cuidado durante o armazenamento desse produto. Eu vou ter um crescimento de mesófilos. Vamos lembrar aqui que os mesófilos são aqueles micro-organismos, é a grande maioria dos micro-organismos, porque são aqueles que crescem numa faixa de temperatura muito grande e que engloba a temperatura ambiente, tá? Os seus 25, 35 graus, esses micro-organismos conseguem crescer. Todas as bactérias patogênicas de origem alimentar são mesófilas, porque elas se desenvolvem na temperatura ambiente. Então, se eu tenho um mesófilo crescendo, significa que algum patógeno conseguiu crescer ali. Por isso, ele é uma indicação de qualidade sanitária, tá? Ele vive numa temperatura, eu tenho então a contaminação de mesófilos. Ou seja, algum patógeno conseguiu se desenvolver, porque é uma temperatura muito comum e realmente de crescimento daquelas bactérias que podem vir a fazer mal aos seres humanos. O que significa os resultados elevados de mesófilos? Então, em aspectos gerais, matéria-prima contaminada, tempo e temperatura inadequados durante o processamento e armazenamento, condições de higiene inadequadas, ações conjuntas de todos esses fatores. Armazenei inadequadamente, a matéria-prima não foi armazenada, não foi recebida adequadamente, de acordo com as normas de boas práticas. Isso tudo vai levar a uma contaminação inadequada, micro-organismos conseguindo crescer, e se eu tenho contaminação por mesófilo, automaticamente eu vou ter contaminação por algum patógeno. Os aspectos particulares, tá? Possibilidade de toxinfecção alimentar, justamente por causa do crescimento elevado, mesmo não sendo patogênicas, eu posso ter crescimento de um patógeno. Alimentos alterados ou prestes a alterar, 10 a sexta ou 10 a oitava unidade formadora de colônia, indicam alterações evidentes. Micro-organismos psicotróficos e termófilos, eles crescem nos alimentos refrigerados, tá? 7 graus e mais ou menos 1 durante 10 dias. E psicotróficos, né? E termófilos crescem naqueles alimentos tratados termicamente, ou seja, 55 graus mais ou menos, 1 grau em 48 horas. Então, eu tenho micro-organismos que conseguem crescer em condições de temperatura baixa e micro-organismos que conseguem crescer em condições de temperatura alta. Os bolores e as leveduras, eles crescem em alimentos de baixa acidez e alta atividade de água. Crescimento lento, mais lento que o bacteriano, porque os bolores e leveduras, eles gostam de ambientes secos, né? Vocês podem se recordar. Raramente causam deterioração. Raramente causam deterioração nestes alimentos de baixa acidez e alta atividade de água. Os alimentos ácidos e de baixa atividade de água, ou seja, dificulta o crescimento, dificulta o crescimento dos micro-organismos, tá? Então, aqui nos alimentos ácidos, eu tenho um crescimento maior de bactérias, que causando deterioração em sucos, frutas, queijos. As leveduras conseguem aí causar essas alterações e dificulta o crescimento bacteriano, como eu já disse, e as leveduras e os bolores crescendo nesses ambientes de baixa atividade de água e alimentos ácidos, eu posso vir a ter um crescimento de micotoxina. A aula de micotoxina já está lá na nossa sala virtual, tá?
Então, eu vou ter o risco à saúde pública se o micro-organismo, se o bolor que conseguir crescer, vir a produzir a micotoxina. Quais os cuidados devem ser tomados? Boas práticas de higiene, intervalo pequeno entre indústria e consumidor, com certeza armazenamento correto, de acordo com o que é solicitado pela indústria, os alimentos congelados, armazenados em temperaturas inferior a menos 12 graus, ou seja, os alimentos congelados e refrigerados devem ser os últimos a serem comprados, colocados dentro do carrinho quando a gente está no supermercado, e devem ser os primeiros a serem armazenados quando a gente chega em casa, justamente para eles ficarem pouco tempo fora da temperatura de refrigeração ou de congelamento. Deve-se ajudar a eliminar ou reduzir o contato com o ar através das embalagens, adicionar ácidos ou conservadores para retardar o crescimento de fungo e aquecer o alimento na etapa final do processamento na embalagem de destruição das células vegetativas. Pessoal, quais os cuidados que a gente tem que tomar sempre? Cuidados com as boas práticas de fabricação, tá? Nós temos que ter e sempre trabalhar as boas práticas de fabricação. E podem-se existir outros indicadores que não são tão comuns, mas que também podem ser considerados. Staphylococcus aureus, ele produz uma toxina estafilocócica, que indica falta de higiene na manipulação, porque os estafilococcos, eles são encontrados na nossa saliva, na nossa boca. Os clostrídeos foram sugeridos como indicadores de contaminação fecal, mas não específicos de fezes humanas, são considerados em alguns casos, pois tem maior resistência que os micro-organismos entéricos a altas temperaturas, então ele pode vir a causar toxinfecção alimentar. Contagem de esporos de termófilos, eficiência da sanificação, que vai indicar o quê? Se a sanificação, se a sanitização dos vegetais foi adequada. Contagem de bolores em equipamentos, que indica a falta de sanitização adequada das operações de processamento. Tem que se lembrar que todo processo industrial deve parar para poder higienizar os equipamentos, os utensílios e os ambientes, tá? Então, os indicadores, os micro-organismos indicadores, eles crescem nos alimentos a partir do momento que a gente não consegue cumprir com os requisitos de boas práticas de fabricação e APPCC. No geral, quando a gente faz um resumo, é isso. Então, se eu não cuido das minhas boas práticas, a minha colheita, a minha ordenha, o meu processo de aquisição de matéria-prima vai ter um problema higiênico. Se a indústria não cuida das boas práticas, o processamento, o tratamento dessa minha matéria-prima vai ter outro problema higiênico. E se eu não estou cuidando da higiene dos meus manipuladores, eu não estou dando condições adequadas de higiene para os meus manipuladores, automaticamente, depois do processamento térmico, que tem a função de eliminar os micro-organismos, ou processamento químico, eu vou ter uma contaminação pós-processamento. Então, eu tenho que lembrar que nós, seres humanos, ambiente, todos, eles são ricos e estão com micro-organismos. Não significa que nós vamos passar contaminação para o alimento. Não, se cuidarmos das boas práticas de fabricação, mesmo os micro-organismos estando aí, nós vamos manter os alimentos dentro de um nível aceitável que não vai fazer mal para o nosso consumidor, tudo bem? Então, nós temos sempre, quando eu falo em produção de alimentos, cuidar das boas práticas de fabricação para eu não ter nenhum tipo de micro-organismo crescendo, inclusive os micro-organismos indicadores de falta de higiene. Por isso que ele já tem esse nome, micro-organismos indicadores. E o que eles podem indicar? Falta de qualidade, contaminação de processamento, contaminação pós-processamento, tá? Então, o que leva a isso? Boas práticas de fabricação. Então, pessoal, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Bons estudos e qualquer dúvida, vocês têm meu contato.